Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Desculpem este imprevisto, mas não sei se há pessoas aqui que trabalham em organização de eventos. Isto está sempre a acontecer. Vamos então dar início a este painel, esta discussão sobre o que é um projeto de impacto. Eu sou a Rita Oliveira, trabalho na GoParity, que é uma plataforma de investimento de impacto. E quando me juntei à GoParity em 2020 e dizia família e amigos, trabalho numa plataforma de investimento de impacto, toda a gente dizia, mas o que é esse impacto? Tudo tem impacto, negativo, positivo, o que é o impacto? É uma coisa física. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar com empresas, entidades, ONGs diferentes, que todas têm impacto na conceção que nós vamos discuti-lo aqui, nesta conceção de sustentabilidade ambiental e social, e vamos perceber e explorar de que forma é que estas empresas e as pessoas que trabalham nestas empresas têm impacto através dos projetos que desenvolvem. Vocês vão perceber que há relação entre nós todos ou as nossas empresas. A Catarina vem aqui representar a Code for All, que já foi promotora da GoParity, na verdade tem empréstimos em curso ainda, acho eu. A Catarina também trabalha na MOVE, nós já nos juntamos em painéis e, por coincidência, o nosso CEO conheceu-te, talvez, ou esteve a trabalhar, não a trabalhar, mas trabalhar com vocês durante uma semana em Santo Tomé, juntamente com a MOVE, e também conheceu a Catarina esta semana. E Santo Tomé e projetos no Hemisfério Sul é uma área para a qual a GoParity adorava, em particular, até expandir-se e encontrar formas de trabalhar, mas tem sido difícil, porque temos depois aqui o tema da sustentabilidade financeira, que também vamos discutir aqui um bocadinho. Depois o Rodrigo da Maze, que é nosso acionista, GoParity, portanto estamos todos interligados. E o Multiplica, que nós já não sei se conhecemos através da Catarina ou vice-versa, mas que na verdade tem um modelo muito parecido com a GoParity, mas só trabalha no Hemisfério Sul, portanto, e trabalha com empreendedores e a GoParity com empresas. Portanto, há aqui vários pontos de ligação. E eu acho que vai ser uma conversa interessante, espero que para mim seja, para vocês também. No final da conversa vamos abrir para questões, se as houver. Então, eu não apresentei nenhuma das empresas, foi propositado, porque vou pedir às pessoas para se apresentarem. Catarina, queres começar? Obrigada, Rita. Tenho que dar uma coisa? Não, já está. Olá, então eu sou a Catarina Maltês da Code for All, do grupo Code for All. A minha função é responsável de risco, incentivos e sustentabilidade no grupo. A Code for All, para quem não conhece, é uma empresa de educação e tecnologia, cuja missão é reduzir o gap existente de competências digitais no mercado. E basicamente surgiu há cerca de 10 anos com o objetivo de resolver dois problemas sociais e económicos. Por um lado, o desemprego jovem qualificado, que na altura, em 2014, ascendia a 145 mil pessoas só em Portugal, e por outro, reduzir também o déficit tecnológico que existe no mercado e que num estudo da McKinsey se estima que cerca de 4 milhões, vai ascender a 4 milhões de pessoas até 2027. Além disso, por isso, foi criado o Bootcamp de 14 semanas da Code for All, mais conhecido por Academia de Código, talvez para alguns dos que estão aqui presentes, que é basicamente um bootcamp de programação para pessoas que podem ter zero experiência na área e que no final de 3 meses e meio acabam por ser Junior Software Developers e poder entrar no mercado de trabalho. Além disso, temos também a UBU, que é uma plataforma que ensina ciências da computação e programação a crianças dos 6 aos 12 anos, de forma gamificada e interativa, e que também foi o vencedor do Prémio Digital Skills da Comissão Europeia em 2023. A minha função aqui na empresa é garantir que o nosso crescimento é sustentável e responsável em simultâneo e aliar então o impacto social e económico. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Catarina Marques e eu represento o MOVE. O MOVE é uma ONGD, portanto uma organização não governamental para o desenvolvimento. O que nós fazemos é, nós apoiamos empreendedores a desenvolverem um modelo de negócio deles até à sustentabilidade do negócio, para com isto oferirem rendimentos estáveis ao longo do tempo que os permitam tomar mais decisões sobre a sua própria vida.
os que os permitam ter mais liberdade, no fundo. Esta liberdade acaba por se transformar em impacto, porque estes empreendedores passam a fazer face às suas necessidades básicas, as comunidades passam a ter produtos ou serviços locais e adaptados às suas necessidades e, portanto, tentamos assim criar um ciclo de impacto através do empreendedor que passou a ter um negócio e que passou então a ser ativo naquela comunidade. Para todo este trabalho, o que nós fazemos é, em Portugal, recrutamos jovens licenciados até aos 35 anos que tenham vontade de partir para um dos nossos terrenos, neste caso São Tomé, Angola e Timor, para durante 6 meses fazerem este projeto, esta missão de capacitar empreendedores desde o zero até à sustentabilidade do seu negócio. Obrigada. Olá, meu nome é Rodrigo, trabalho na Mais. Na Mais nós apoiamos, ou seja, aceleramos e investimos em soluções para desbloquear problemas sociais e ambientais. Fazemos isso através de várias maneiras. Uma delas é investir diretamente, outra maneira é capacitá-las, não investindo financeiramente. Trabalhamos também com empresas, com corporates, para tentar ajudá-las a pensar um bocadinho em impacto. E o meu trabalho especificamente na Mais é na área de capital de risco. Nós temos neste momento cerca de 50 milhões de euros em ativos que gerimos diretamente para impacto e eu tento direcioná-los para o melhor sítio possível. E é isso. Obrigado. Obrigado. Antes de mais, obrigado à GoParity e ao Zero pelo convite. Boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui debaixo deste calor abrasador para nos ouvir. O meu nome é Pedro Cortês. Eu, juntamente com outras 2 pessoas, fundei um projeto chamado Multiplica no início deste ano, por isso é muito lisonjeador ouvir a Rita a dizer que Multiplica é parecido ao GoParity, e a Multiplica está muito longe do que é GoParity, mas claro que ambicionávamos em ser algo parecido, um pouco na linha do que a Rita disse. O nosso foco é no Hemisfério Sul e, na verdade, complementamos muito o trabalho que a Catarina estava a falar, ou seja, pegando um bocadinho nas palavras da Catarina, muitos destes empreendedores que têm um impacto enorme na sua comunidade, um efeito multiplicador de criação de riqueza, de criação de oportunidades, muitas vezes enfrentam um problema que é transversal, independentemente da geografia, especialmente nestes contextos, que é acesso a capital. Apercebendo-nos disso, o Multiplica tenta entrar nessa parte de apoiar estes microempreendedores a acederem a capital, e faz isto através de 3 pilares de ação. A capacitação, especialmente focada na parte de literacia financeira e também fazer o empreendedor entender da multitude, às vezes, de instrumentos financeiros que existem disponíveis, qual é que é o mais adequado à sua realidade. A segunda seria fazer a ligação entre esses instrumentos financeiros disponíveis e o empreendedor. E o terceiro, acompanhar a execução desse instrumento financeiro, sempre focado em monitorizar o impacto. Isso foi sempre algo central que o Multiplica queria assumir, que era perceber, no final, cada euro que é dado a estes empreendedores, o que é que isso gera em impacto, quando possível quantificar. Só antes de passar a palavra de volta, Rita, é importante contextualizar que o que eu expliquei aqui é um pouco a visão do que é o Multiplica. O Multiplica tem 9 meses, é literalmente um recém-nascido. Até agora fizemos 2 campanhas de crowdfunding que estamos a acompanhar com estes empreendedores. Começámos de uma forma muito pequena em São Tomé, apoiando muito o trabalho do MOV. E o que vos falei aqui é um bocadinho da missão, e as várias intervenções que vão tendo é um bocadinho também na lógica de o que é que o Multiplica espera ser, e não tanto ainda o trabalho já apresentado pelo Multiplica, porque, como podem imaginar, impacto não é uma coisa que se verifica logo passado 9 meses. Então, a primeira pergunta é para o Rodrigo. Eu vou sempre dizer Rodrigo Meise, porque acho que ajuda as pessoas a posicionarem-se na resposta e a contextualizar a resposta Na tua experiência, na Meise, o que é que define um projeto de impacto e como é que a Meise avalia que uma determinada empresa é elegível para financiamento, por exemplo? Também falaste de capacitação, portanto podes explorar também esse tema. Nós, para falar de impacto e para definir impacto,
decidimos usar um consenso chamado Impact Management Project. Esse consenso é, no fundo, um acordo entre várias organizações que concordam definir impacto da mesma forma, porque definir impacto estava demasiado confuso. Segundo essa definição, e a definição que nós usamos, impacto é uma mudança ocorrida num resultado, e essa mudança é gerada por uma organização. O resultado em inglês é outcome, e às vezes é mais fácil pensar na palavra inglesa. Esse impacto, essa mudança significa que esse impacto pode ser positivo ou negativo, e pode ser intencional ou não intencional. Portanto, qualquer ação da nossa empresa acaba por gerar um impacto num grupo de pessoas, ou no planeta, ou em ambos. Nesse sentido, esse resultado, esse outcome, relaciona-se com a experiência desse grupo de pessoas ou do planeta, e é aí que nós tentamos olhar. Algumas condições têm que se verificar para nós considerarmos que um projeto tem impacto positivo e, portanto, é elegível para financiamento ou apoio. Uma delas é que esse impacto, essa mudança que acontece, seja positiva, naturalmente, e seja importante para o interveniente, para esse grupo de pessoas, para o planeta. Há muitas pessoas a começar projetos que não são de facto importantes para aqueles que estão a tentar ajudar, vêm num sítio bom, naturalmente, mas depois acabam por não ser valorizados pelos intervenientes. Uma vez que consideramos que essa mudança é positiva e importante, olhamos para esse grupo de pessoas, e aqui olhamos para a demografia, geografia, caracterização desses intervenientes, e tentamos perceber um bocadinho qual é que é a sua experiência anterior à ação da empresa. Tentamos olhar para, e usamos uma expressão que é underserved, em português seria mal servido, tentamos perceber se este grupo de pessoas ou se o planeta está mal servido em relação a esse resultado. Podemos pensar, por exemplo, se calhar num grupo de pessoas, um grupo de alunos numa determinada geografia, que está mal servido em relação a resultados escolares por X ou Y, e uma intervenção de uma organização nesse sentido vai gerar uma mudança positiva e importante num grupo de pessoas que estava mal servido, e é importante que assim seja. Uma vez que isso se verifica, nós olhamos para a escala, a duração e a profundidade desse impacto. Obviamente que, e se forem ver os projetos em que nós já investimos, que são mais de 40 neste momento, alguns serão mais profundos nos beneficiários, outros mais à escala. Não há uma resposta certa, mas aqui tentamos, obviamente, procurar graus altos de mudança. Quanto mais alto o grau, melhor. Significa que a experiência do beneficiário é positiva, e tão mais positiva quanto mais alto o grau de mudança. E depois, por fim, olhamos para a contribuição. Infelizmente, há projetos que surgem em áreas ou em contextos onde não são necessários, provocando, no melhor dos casos, o impacto neutro, no pior dos casos, o impacto negativo. Nós tentamos não ter duplas contribuições, ou seja, nós tentamos olhar para a realidade antes de uma organização entrar ou antes do projeto ter ação, e perceber se esse grupo de beneficiários estava de facto pior, se a organização não existisse ou estava na mesma, porque se calhar há outros que já estão a fazer as coisas que nós pensámos em fazer. No fundo, e verificadas todas estas condições, que são algumas, e obviamente projetos embrionários, que são aqueles nos quais nós investimos, nós somos investidores early stage, portanto muito cedo. Normalmente isto é um caminho que nós também fazemos com os empreendedores, não procuramos as respostas do lado, não somos um júri, não é como o Shark Tank, e no fundo estas respostas não estão dadas, ou se calhar são difíceis de medir, e se calhar já vamos falar um bocadinho disso. Mas no fundo, a maneira como nós asseguramos que vamos investir em projetos de impacto é investir em empresas com o modelo Lockstep, ou o qual nós chamamos Lockstep, em que o impacto é intrínseco ao produto ou serviço da empresa. Isso faz com que a performance económica da empresa está não só fortemente correlacionada com o impacto, mas também se reforça mutuamente o impacto e a performance económica. E daí a nossa grande missão ser provar que o impacto é a grande oportunidade económica do nosso tempo, porque são os maiores problemas globais e aqueles que moverão as pessoas no futuro.
E acho que é isso. Sim, acho que sim. Acho que foi uma resposta bastante completa e vou pedir à Catarina Move agora, na continuidade do que o Rodrigo estava a dizer, para te perguntar se a Move vê o impacto da mesma forma, se há aqui pontos de contacto ou discordância até, e se tu consideras que todos os projetos empreendedores da Move têm impacto. Boa. Então, primeiro, obrigada pela explicação, foi realmente bastante completa e eu acho que de alguma forma pode traduzir o quão difícil é para os projetos que procuram medir o seu impacto e garantir o seu impacto, realmente fazê-lo. E a estrutura que é necessária para garantir que conseguimos acompanhar que a nossa ação está realmente a surtir o melhor impacto e em linha com aquilo que foi o impacto que nós definimos que queríamos ter. O MOVE tem 12 anos de história. Quando nós começamos a operar, havia muito boas intenções, havia muito desconhecimento sobre o que era na altura Moçambique, foi onde nós começamos. Havia só a certeza de que se ajudássemos estas pessoas a gerir melhor os seus rendimentos, isto ia ajudá-las de alguma forma. Ok, mas então, para nós as ajudarmos a gerir os seus rendimentos, tem que existir rendimentos. Então vamos ajudá-las a gerar rendimentos. E aqui começa o MOVE, aqui começa a organização. Se perguntarmos se todos estes rendimentos foram utilizados da melhor forma possível, acho que entramos numa discussão que não fará sentido ter, porque são rendimentos individuais, gerados por empreendedores individuais e, neste caso, privados, e o nosso objetivo é que as comunidades que nós escolhemos sejam comunidades onde as necessidades básicas da comunidade ou da sociedade não estejam satisfeitas, seja as necessidades de saúde, as necessidades escolares, as necessidades de transporte, as necessidades de alimentação, existam lacunas nestas necessidades básicas e que estas pessoas, porque têm acesso a rendimentos estáveis, podem não só garantir mais emprego na comunidade e multiplicar assim que outras pessoas possam também ter acesso a um rendimento estável e com o rendimento estável possam tomar mais e melhores decisões. Para nós medirmos isto é um exercício muito mais recente, começou tudo até com o Pedro, um bocadinho antes da chegada do Pedro, mas com o conhecimento que o Pedro trazia, de como é que nós podemos medir se os empreendedores estão ou não a chegar a este objetivo e estão ou não a garantir que as suas necessidades básicas individualmente estão ou não a ser supridas. Nós achamos que sim, porque é isso que nós vemos diariamente, mas ainda não temos, nós já temos os primeiros dados recolhidos, mas ainda não temos as primeiras avaliações completas do ciclo para vos podermos dizer, sim, esta metodologia é infalível e isto está realmente a resultar. Mas estamos muito próximo. Vamos fazer a primeira avaliação no início do próximo ano e quando começamos a fazer esta avaliação fomos um bocadinho mais longe do que o empreendedor e do que a sua comunidade nesta lógica da multiplicação, de se mais pessoas estavam ou não a oferecer rendimentos estáveis. Para nós, enquanto ONGD, é também muito importante perceber que estas comunidades devem, da mesma forma que o empreendedor deve um dia poder viver sem nós, portanto, ter a capacidade de executar o seu negócio no médio e no longo prazo e tomar as suas próprias decisões, é também relevante perceber se existe um ecossistema que alavanque o empreendedorismo. Portanto, se as entidades governamentais estão ou não alinhadas com este objetivo, se existem outras organizações, e falava o Pedro há bocado do Multiplica, de estar nesta fase, diria, mais final do investimento necessário para que o empreendedor implemente o seu negócio, se existe todo um ecossistema capaz de garantir que esta teoria para a mudança desta comunidade vai ou não funcionar. E, portanto, o que nós estamos a fazer é avaliar a nossa ação nas comunidades através do empreendedor e através do ecossistema para o empreendedorismo e para a promoção do empreendedorismo. Tem sido um exercício bastante complexo. E achamos que ainda temos muita coisa para fazer, porque agora, quando chegarmos aos primeiros resultados, vamos poder perceber se temos que melhorar alguma coisa ou não. A recolha de dados é também é um desafio significativo neste tipo de comunidades.
E pronto, no fundo é isto. Depois existe o outro lado, no nosso caso, que são os jovens que acabam por estar 6 meses num projeto hands-on para o desenvolvimento, numa comunidade diferente, numa cultura diferente. Ainda não chegamos lá, acreditamos que existe impacto aqui também. Agora, relevante será mesmo perceber quais é que são as externalidades também deste impacto e se estamos ou não a conseguir cumprir com aquilo a que nos propusemos. Ainda para a mesma Catarina, só para fechar aqui o loop, podes dar um exemplo de um tipo de pergunta que vocês façam para medir o impacto? Qualquer uma. Posso. Ou métrica. Se tem filhos e se os filhos estão na escola, se teve alguma necessidade de saúde, como é que a prefez. Depois, do outro lado do ecossistema, o que procuramos avaliar é que tipo de players é que existem, quanto é que eles estão a cooperar e tentar ao máximo também, enquanto isto não está a acontecer, porque muitas vezes não está a procurar que aconteça. Sim, eu fiz esta pergunta porque nós estamos aqui a falar de conceitos que parecem muito abstratos e muito conceptuais, mas os conceitos são muito simples. A dificuldade na prática é depois, ok, nós vamos fazer perguntas a estas pessoas, é preciso que as pessoas respondam, depois é preciso comprovar que as respostas estão corretas. Então o tema da medição de impacto, os conceitos até são relativamente simples e intuitivos, mas depois o tema da monitorização desse impacto é bastante mais complexo. Existem depois, claro, dados mais quantitativos mais fáceis de oferir, nomeadamente qual é que é o rendimento mensal deste negócio, ou em quantos pontos de venda é que ele está, ou quantos clientes é que teve. Pronto, esse tipo de coisas do negócio nós já fazíamos e já era possível acompanhar. Agora, se isto está a ir mais longe, é a questão que estamos por resolver. Okay. Então, para o Pedro, multiplica, vamos continuar neste tema da medição de impacto. O Pedro já trabalhou nas Nações Unidas, antes da Multiplica, portanto podes também fazer referência à experiência que tens lá. E a minha pergunta é como é que vocês medem o impacto dos vossos projetos, no caso Multiplica os 2 projetos, e de que forma é que fazem a estimativa, ou seja, antes de vocês definirem este projeto é elegível para receber capacitação, financiamento, quais é que são as métricas que vocês medem? Rita. Sim, pronto. Como estava a dizer, eu trabalhei 5 anos antes nas Nações Unidas, antes de começar o projeto Multiplica. Tanto eu como uma das pessoas que cofundou o Multiplica tivemos a oportunidade de ir aperfeiçoando ou trabalhando ferramentas com empreendedores. Inicialmente começámos a trabalhar com pequenos e médios empreendedores, eventualmente trabalhámos com governos e até com o sistema financeiro. Por isso tivemos acesso a trabalhar com um espectro muito diverso de stakeholders, de partes interessadas nestas ferramentas de medição de impacto. E claro que o tipo de ferramentas e a forma como fazemos uma medição de impacto, apesar de utilizar mais ou menos a mesma metodologia central para estes diferentes stakeholders, é muito diferente fazendo com um microempreendedor que tem recursos X versus uma multinacional. Não é? E um bocadinho também como o Rodrigo estava a dizer, falou do AMP, que é um consenso que se tentou chegar e que é algo que se calhar faz sentido falar com uma empresa grande para medir todo este tipo de profundidade, de escala, isso. Mas claro que quando eu me sento com um microempreendedor que já tem ali o tempo contado para estar comigo, porque tem não sei quantas coisas para gerir no seu negócio dia-a-dia, não me vou sentar e explicar a teoria do AMP. Por isso, mesmo acho que nós todos nos relacionamos com isto, o mundo de impacto tem evoluído muito rápido e é algo mais ou menos recente, foi bebendo um bocadinho do que era a lógica de ESG para o setor privado e acho que ainda está a aperfeiçoar muito o que é que são o tipo de métricas e mecanismos. Mas tentando e simplificando um pouco como é que nós fazemos a medição de impacto, mas segue uma estrutura de 3 passos, mais ou menos, e acho que a maior parte das organizações começam sempre normalmente com este primeiro passo. O primeiro passo é uma teoria de mudança. A teoria de mudança, e muito rápido, por isso não vos quero aborrecer com esse tema, envolve primeiro fazer o empreendedor perguntar que tipo de problemas é que o seu negócio está a tratar, ou seja, qual é que é o problema social ou ambiental que esse empreendedor quer resolver.
Vamos pegar aqui, por exemplo, no caso da cidade do zero, imagino que seja à volta de, por exemplo, a nossa contribuição individual, a nossa pegada ecológica de cada cidadão português. Esse seria o problema. Depois pensa na atividade que resolve esse problema, ou porque é que este negócio, no final do dia, começou, não é? Porque acho que tem o tipo de capacidades e ferramentas para resolver esse problema. No caso da cidade do zero, uma atividade muito clara é organizar esta cidade do zero. Depois o que vamos pensar é os resultados imediatos que saem dessa atividade. No nosso caso aqui seria pessoas que saiam capacitadas e que saibam hoje o que é um projeto de impacto, espero eu. Ou seja, aqui já começam a ver a parte de medição de impacto, começa a entrar nesta parte da metodologia. Ou seja, não é tanto os problemas, que são coisas macro ao empreendedor e que se calhar não faz sentido analisar para perceber a lógica do problema. As tividades, se calhar uma métrica mais operacional, mas quando começam a aparecer os resultados dessas atividades, é aí que começa a história de impacto. Ou seja, olhando para a cidade do zero, se tivesse ali alguém à porta a perguntar-vos a vocês quantos é que vocês daqui saem com uma ideia melhor do que é um projeto de impacto, isso poderia ser uma métrica simples para informar que tipo de impacto é que a cidade do zero está a ter. E este exemplo que eu vos estou a dar é muito importante. Porquê? Porque é uma métrica que serve de forma operacional para a cidade do zero, mas também conta um bocadinho a história de impacto. E isso é muito importante, especialmente trabalhando com microempreendedores, e até com empresas grandes. Muita minha experiência era sempre tentar fazer as pessoas perceberem que cada vez menos devemos ter uma lógica de o que é que são as minhas operações e o que é o meu impacto. Estas duas coisas estão intrinsecamente ligadas e estas duas coisas dependem uma da outra. Por isso, para mim não faz tanto sentido eu ter o meu plano de trabalho, as minhas operações e depois tenho outro departamento e outra pessoa completamente diferente a olhar para o impacto. Muito mais para a lógica de um microempreendedor, que se calhar tem uma ou duas pessoas a trabalhar em um negócio de pequena escala. Voltando à metodologia muito rápido, depois desses resultados, olhamos para os efeitos que esses resultados geram a médio prazo, ou seja, se a cidade do zero continuasse com os vossos contactos, perguntava-vos, agora que sabem o que é um projeto de impacto, que tipo de práticas ou comportamentos é que mudaram na vossa vida, passado 6 meses ou 1 ano, e então são esses vários efeitos que seriam daqui que ligariam ao objetivo de impacto a longo prazo da cidade do zero, de ter uma Lisboa mais verde, de ter uma população mais educada neste tipo de temas. Por isso isto é um bocadinho a lógica de causa e efeito que permite ao empreendedor, ou a uma grande empresa, ou até mesmo ao investidor, perceber aquele tipo de atividades, como é que vai gerar aquele impacto a longo prazo. Porque senão, como a Rita estava a dizer, às vezes o impacto pode ser uma coisa tão longínqua, vaga e relativa, que é importante perceber quais é que são as etapas que eu preciso de garantir e que vou medindo para ir ajustando para garantir esse impacto. Então esse é o plano de impacto. Depois vamos arranjar indicadores, as tais métricas, e com esses indicadores vamos recolher dados. Por isso, isso é a metodologia que nós utilizamos. Que tipo de métricas é que nós podemos... a Catarina já deu exemplos de algumas boas métricas, e eu dei-vos os exemplos das métricas aqui para a cidade do zero. Como é que nós fazemos para estimar o impacto inicialmente? O Multiplica está a trabalhar neste momento em São Tomé, que é um contexto que, à partida, estes negócios, muito facilmente é fácil apontar uma clara missão social, dado o tipo de pessoas com que interagem nos seus negócios. Muitas vezes o que se passa até é a relação inversa, que é o empreendedor nem sequer não chamaria aquilo um negócio social, quando no final há muitas formas de olhar para a vertente social e ambiental desse empreendedor. No caso do Multiplica, nós apoiámos, na verdade, um bocadinho no trabalho do MOV, que já tinha empreendedores pré-selecionados, também com os seus resíduos de impacto, e de outra incubadora local. Por isso, nós até tentamos trabalhar com parceiros locais que façam essa seleção inicial, porque eles conhecem o contexto melhor do que nós já trazermos ou impormos a nossa metodologia. Obrigada, Pedro. Saímos agora do Hemisfério Sul para falar com a Catarina, da Code for All. Catarina, a Code for All é uma empresa de impacto, a GoParity em particular acha que sim, não é? Vocês fazem medição do vosso próprio impacto e que tipo de métricas é que acompanham? Porque hão de ser muito diferentes destas dos microempreendedores. Sim, obrigada, Rita. A Code for All faz impacto, tal como estava a explicar há bocadinho, desde o início que identificámos estes problemas sociais e que trabalhamos ativamente para os resolver, não só através da mudança de vida das pessoas que
que está numa situação de desemprego ou que está numa carreira diferente e que consegue mudar de vida, ir para uma carreira com bastante progressão, como a área da IT, mas também um bocadinho a priori na raiz, que é nas crianças, que são os nossos adultos do futuro, e, portanto, dando-lhes as competências digitais que eles vão precisar para os trabalhos um dia, trabalhos que à data de hoje podem ainda nem existir, que nós nem sequer imaginamos. Portanto, além disso, nós tentamos incluir em cada um dos desafios da plataforma da UBU um objetivo de desenvolvimento sustentável, para que as crianças aprendam também um pouco de cidadania também na plataforma, e achamos que isso acaba por ser muito benéfico e ter resultados muito positivos. Para nós, a medição de impacto sempre ocorreu desde o início, mas de uma forma bastante informal. Foi em 2018, quando nos juntámos à comunidade B Corp, que passámos pelo B Impact Assessment, em que nos ajudou a ter uma visão mais clara do que é que poderíamos começar a medir, quais eram as oportunidades que nós tínhamos no nosso negócio que ainda não estávamos a aproveitar. E, portanto, fizemos esse percurso, e um exemplo de que existe um grande trabalho de procura de oportunidades de impacto é que a nossa recertificação tivemos um score de quase mais 40 pontos, portanto mostra aqui uma grande evolução ao longo dos anos, que nos deixa muito orgulhosos, claro, por garantir que a nossa base já é impacto, mas que nós conseguimos ainda alavancar cada vez mais com esta análise, recolha de dados e análise de dados que nos faz ir mais longe no impacto. Para além disso, nós começámos em 2021 a fazer os nossos próprios relatórios de impacto, de uma forma um bocadinho mais estruturada e não tão informal, porque achamos mesmo que é crucial ter dados concretos para tomar decisões também. As empresas crescem, como o caso da nossa, e, portanto, cada vez mais precisamos tomar decisões que têm também impacto nas comunidades e, portanto, é importante ter dados reais que nos fazem ter mudanças a sério depois na comunidade. Relativamente a métricas, nós fazemos a medição de métricas tanto quantitativas como qualitativas. Para dar alguns exemplos, as quantitativas podem ser o número de alunos impactados, tanto nos bootcamps como na UBU. Pode ser também a taxa de empregabilidade dos nossos alunos que passam pelo bootcamp e que depois entram no mercado de trabalho. E a nível qualitativo pode ser, por exemplo, a satisfação dos professores da UBU, que não sei se sabem, mas para dar a disciplina de Computer Science com a UBU não é necessário que o professor seja de Computer Science nem nenhuma área similar, o que faz com que seja muito mais escalável, portanto, o produto, e que qualquer professor possa ser o tutor dos alunos e portanto, chegar a literacia digital a mais crianças de uma forma mais eficiente. Pronto, mas para nós o cálculo de impacto não deve incluir mais do que uma dimensão e, portanto, nós fazemos um cálculo com 3 dimensões, a dimensão social, a dimensão económica e também a dimensão fiscal. Isto para tentar pôr um bocadinho em números o impacto que a Code for All consegue gerar. Em termos de impacto social, nós podemos olhar um bocadinho para o emprego gerado, não só diretamente, não é, pelos nossos alunos que começam a trabalhar e que estavam desempregados, mas também indiretamente, portanto, depois na cadeia de valor, a nível económico, do crescimento financeiro direto e também da cadeia de abastecimento, e por fim fiscal, que é o conceito que eu acho mais interessante, que está relacionado com a poupança das contribuições da Segurança Social, como por exemplo dos subsídios de desemprego, e pelas pessoas que passam a fazer uma carreira contributiva que não faziam à data. Só para dar aqui este exemplo, entre 2022 e 2023, 2 milhões de euros de impacto fiscal que a Code for All conseguiu ter. Alguns exemplos de impacto da Code for All. Bem, eu gosto muito de dar sempre este exemplo porque foi o motivo que me fez também entrar na empresa. São os testemunhos dos nossos alunos, que têm histórias espetaculares, passaram de trabalhar numa bomba de gasolina e hoje em dia são CTOs de empresas da IT no mercado português e fora, e que aconselho a todos irem ver os vídeos. E também um exemplo que eu queria trazer, que acho muito interessante, é os títulos de impacto social. Só para fazer aqui também a ponte, o primeiro título de impacto social em Portugal foi feito pela Code for All e também com a Maze, portanto temos aqui este ponto de ligação. Mas o exemplo que eu vos venho falar é o último título de impacto social que nós fizemos, que ocorreu entre 2019 e 2023,
com a UBU, em que conseguimos chegar a mais de 8.500 crianças. E basicamente, para quem não sabe, um título de impacto social é um instrumento financeiro que liga o setor público, privado e social num só, em que nós tivemos investidores sociais como a Fundação Altice, o Banco Montepio, a Siemens e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o apoio sempre, claro, do Portugal Inovação Social, que promove estes instrumentos, e que basicamente nós conseguimos atingir 100% das métricas contratualizadas de impacto social neste projeto, o que é para nós uma grande prova de que estamos a fazer impacto e de que é possível medi-lo e ser validado externamente também. Obrigada, Catarina. Vou inverter aqui um bocadinho a ordem das perguntas, porque a Catarina tocou aqui num tema que é a medição económica do impacto. Porque muitas vezes nós estamos a falar de impacto e sustentabilidade ambiental e social e há até estigma em relação a estes temas, achar um projeto de impacto social, isto de certeza que é preciso doações, ou isto não é sustentável, ou pronto, há um conjunto de estigmas relativamente até ao setor. Mas este setor, mesmo quando não estamos a falar de empresas com fins lucrativos, estou a tentar lembrar do nome em português, mesmo quando não falamos de empresas com fins lucrativos, portanto, com fins lucrativos, aí seria mais ou menos evidente que há uma sustentabilidade financeira, mas sem fins lucrativos, o impacto pode e tem uma contribuição económica, que este caso que a Catarina estava a dar de estas pessoas que não estão no desemprego deixam de receber contribuições de subsídio de desemprego, isto é uma coisa que tem um impacto real, mensurável na economia do país e que à partida não seria uma coisa assim tão evidente que estaríamos a medir. Porquê? Porque não aparece na balance sheet da Code for All, não é? Este tipo de medição. Portanto, fazendo a ponte para isto, como é que nós podíamos transformar o sistema financeiro, de certa forma, e trazer o investimento destas indústrias que são, se calhar, mais prejudiciais ao ambiente, para as pessoas, e fazer com que haja investimento no sítio certo. E pode passar por isto, não é? Literalmente pela medição e capacitação e por consciencialização. E aqui abro a pergunta aos 4. Não que acho que tenha a resposta de 1 milhão de euros, que é literalmente isto, mas eu, quando trabalhava nas Nações Unidas, trabalhava num departamento chamado Sustainable Finance Hub, ou seja, tratava de todos os temas de que são finanças sustentáveis e, sendo nas Nações Unidas, obviamente trabalhávamos muito com governos. A parte de capacitação, sim, parece-me importante, mas não é suficiente, não é? Por esta altura, já muitos de nós estamos conscientes do que é preciso fazer, só que temos vários incentivos que nos levam a fazer o contrário do que temos a fazer. E nem sequer estou a falar tanto da perspectiva individual, estou a falar da perspectiva do setor privado. O setor privado foi tipicamente deixado de fora desta lógica de desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, que muitas vezes são vistos como a agenda das Nações Unidas, mas na verdade reuniu entidades do setor privado, investidores, ONGs, governos, têm uma linguagem puramente governamental e isso mostra que o setor privado foi um bocadinho deixado fora da equação e cada vez mais está a ser apelado a participar, cada vez mais, obviamente, percebe-se a importância de trazer o sistema financeiro ou de fazer o sistema financeiro funcionar para uma melhor sociedade, para um melhor planeta. A mim, a meu ver, passa-me muito também pela parte de regulamentação, pela parte dos governos tomarem um papel mais ativo no que é que são os mercados financeiros, para onde é que são feitas alocações de capital, mesmo que não seja um papel tão ativo, pelo menos promover o que é impacto positivo e desincentivar o que é impacto negativo, porque, aliás, o Rodrigo falou logo ao início da sua definição de impacto de ser positivo, negativo, intencional, não intencional. Estas distinções são muito importantes porque eu acho que nós temos sempre aquele enviesamento de olhar para impacto como algo positivo que eu gero, mas impacto também é algo negativo que eu corto e que elimino. E isso é muito importante para a lógica de algumas empresas e para a lógica de alguns sistemas de fluxos financeiros. Por isso, a meu ver, uma grande parte não tem de ser necessariamente de esperar pelo mercado resolver-se por si próprio e esperar que vá começar a funcionar
puramente em prol do bem-estar e do melhor planeta, mas intervir diretamente nesse sentido, para promover esse tipo de ecossistema. Boa. Eu se calhar peço para ir logo a seguir, porque apesar de ter uma visão bastante próxima, tenho aqui uma perspectiva até bastante positiva em relação ao que está a acontecer, que é, eu acho que por um lado nós temos que facilitar o que é isto de impacto, continuar a desenvolver o que é isto de medir impacto, o que é isto de mensurar o impacto do ponto de vista económico, para tangibilizar isto à luz daquilo que é a forma como o mercado, que é capitalista, sabe ler impacto. E, portanto, eu acho que existe um caminho a ser feito por este lado, que ainda não chegou a um lugar estável. Acho que por tudo o que ouvimos até agora podemos perceber que ainda não existe uma teoria comum, um entendimento transversal, um exercício também ele transversal, ainda não existe. Começa a existir alguma coisa, começamos a ter empresas que o fazem, começamos a ter investidores interessados, começamos a ter empresas capazes de olhar para pequenos projetos e perceber se está ou não a acontecer. Portanto, isto existe, mas ainda não tem um estado de maturidade capaz de dizermos isto tem uma escala mundial ou isto tem uma escala europeia, ainda não tem. E eu acho que é preciso continuar a pôr esforços deste lado. Depois olhamos para o ecossistema e sim, o ecossistema vai ter que absorver isto, não é? As empresas vão ter que absorver isto e como o Pedro dizia na intervenção de há bocado e que eu acho que é muito poderosa, isto tem que acontecer nas próprias operações das empresas, isto tem que acontecer em todos os stakeholders que participam do ecossistema e quando chegarmos a este lugar de desenvolvimento, eu acho que começa também a haver uma facilitação de que as entidades governamentais passem a legislar também sobre isto e passem a canalizar isto num ecossistema só. Eu gostava de terminar trazendo-vos a perspectiva do Hemisfério Sul. Se no Hemisfério Norte eu vejo isto com muito bons olhos e acho que estivemos já muito mais longe e que o desenvolvimento que fizemos nos últimos 3 anos, 5 anos no máximo, é inacreditável e acho que temos aqui ótimos exemplos disto a acontecer. No Hemisfério Sul as coisas são um bocadinho diferentes. E eu não quero generalizar, até porque o Hemisfério Sul tem também potências mundiais, mas nas comunidades que eu conheço e as comunidades de língua oficial portuguesa que eu conheço bastante bem, a questão é um bocadinho diferente. A questão tem a ver com, mesmo que cheguemos a este lugar de medição de impacto, mesmo que cheguemos, tem mais a ver com as infraestruturas deste ecossistema e a forma como este ecossistema funciona, ainda sem sequer falar de impacto. Portanto, realmente que existe esta consciência de sociedade, que existe esta consciência de mercado financeiro, onde todos participam e onde todos devem participar, e portanto eu acho que nesse lugar ainda lá. Acredito, por fim, que chegando no Hemisfério Norte, dito Hemisfério Norte e desenvolvido, a este lugar, será mais fácil canalizar fundos e financiamento ao desenvolvimento destas comunidades se estas entidades que operam nessas comunidades tiverem também já esta linguagem e esta tradução facilitada do que é impacto. E, portanto, eu vejo com muito bons olhos o futuro e fico bastante grata por estar num painel onde existem várias instituições ou organizações a lutar neste caminho, porque somos 4 de muitos já e vamos ser muitos mais daqui para a frente e hoje vocês são também a partir de agora e a partir desta discussão e portanto estamos muito mais perto do que já estivemos. Obrigada. Bom, eu acho que faço à pergunta que tinhas feito, Rita, este trabalho vai ter que ser uma colaboração dos atores todos, estes grupos todos. Falando um bocadinho da ótica das empresas, que é quem eu estou aqui a representar, as empresas podem contribuir com o emprego, com a inovação, com escala, ou seja, isso vai
maximizar o impacto também. Um projeto que nós temos vindo a desenvolver de investigação e desenvolvimento que eu gostava de vos dar a conhecer chama-se MIT, Machine Driven Identification of Talent, e basicamente é um algoritmo de AI e Machine Learning que permite associar a parte psicométrica e, portanto, identificar talento ainda antes da pessoa passar pela formação, de forma totalmente automatizada. Isto vem aqui ajudar a responder a um problema social que já vos falei do déficit tecnológico de uma forma escalável, muito mais rápida, que vai permitir poupar imensos recursos, imenso tempo a todas as empresas que estão a passar por este processo de digitalização e, portanto, vêem-se com imensa extinção de postos de trabalho, porque existem robôs hoje em dia que fazem o trabalho e, portanto, em vez de existirem 10 pessoas naquele armazém, basta uma e os robôs. E, portanto, estas empresas também estão numa situação difícil porque, ao mesmo tempo, têm a falta de pessoas na área da IT para desenvolver a tecnologia ao nível em que está hoje. E, portanto, plataformas como esta do MIT vão ajudar a canalizar o talento tecnológico, identificar o talento que existe já dentro das organizações e canalizá-lo para outra área onde faz falta, efetivamente. Além disso, acho que as empresas podem ser influencers, entre aspas, também do resto da cadeia de valor e, portanto, também acabar por ter um papel muito ativo na transformação da comunidade. Sendo que, claro, as pessoas são super importantes e, portanto, também deixo aqui o convite a todos e peço-vos que consumam, que invistam e que partilhem projetos de impacto, porque, efetivamente, isso faz a diferença. É com a nossa força todos que vamos ter, gerar cada vez mais impacto, fazer pressão também política e no mercado e, portanto, juntos de certeza que vamos conseguir ampliar cada vez mais o impacto que já geramos. Eu queria só trazer também uma pequena ponto de ligação, que é o crowdfunding que foi feito entre a Code for All e a GoParity, porque eu acho que também é um ótimo exemplo de como pode ser transformado o sistema financeiro de impacto, porque basicamente a GoParity está a democratizar o acesso ao investimento de projetos de impacto, o que faz com que nós, por exemplo, levantámos 500 mil euros e tivemos mais de 5 mil investidores, ou seja, 5 mil pessoas que decidiram investir o seu dinheiro em apoiar mais pessoas a mudar de vida, apoiar um projeto de impacto com resultados à vista de todos e com muito visível o impacto social que tem. Isso é um grande exemplo de como pode funcionar bem também as sinergias entre empresas de impacto e acho que a conversa que está a correr aqui hoje também dá-nos um bocadinho de esperança nesse sentido, que todos nos conseguimos interajudar e que juntos vamos mais longe. Obrigada. Posso repetir a pergunta se quiseres, ficaste no último. Eu não tenho muito a acrescentar, sinceramente, portanto vou ser breve, concordo no geral. Eu obviamente falo de uma perspectiva, bem, trabalho num fundo de capital de risco, portanto de uma perspectiva privada inserida num sistema de mercado, reconhecendo as lógicas inerentes a isso, mas acho que não é isso que estamos aqui a discutir. Eu também gostava de dar o exemplo da Maze. Nós temos 11 anos este ano e em 2013 a Maze era uma newsletter e hoje fazemos várias coisas, mas acima de tudo temos a capacidade de apoiar pessoas a fazer impacto, que é esse o objetivo. Em conversas nos últimos 10 anos, 5 anos, as conversas têm mudado bastante. As conversas com os investidores que, se calhar, os nomes que nós conhecemos, que investem em coisas com as quais nós não concordamos e não gostamos e tentar convencê-los a investir em impacto e tentar que eles percebam que impacto é uma oportunidade económica. Quando nós mais dizemos que o impacto é uma oportunidade económica, referimos-nos à agência que as pessoas têm para moldar quais é que são as lógicas desse mercado. Se nós pensarmos na realidade empresarial de há 5 anos, conseguimos claramente distinguir o que é a pressão que as pessoas conseguem exercer sobre as empresas, na forma como consomem, na forma como escolhem trabalhar em sítio X em vez de sítio Y, na forma como escolhem criar um projeto de impacto em vez de criar um projeto onde nem sequer se pensa nisso. Portanto,
eu se calhar tenho aqui um bocadinho de viés para a desconstrução, mas as pessoas têm capacidade de agência, cada um de nós tem a capacidade de fazer uma escolha deliberada, de pensar no impacto social e ambiental que as suas próprias decisões têm, e pode escolher orientar a sua vida para influenciar outros positivamente, pressionar organizações. Há uns mais ativistas, outros menos ativistas, mas através dos nossos comportamentos diários podemos fazer isto assim, de forma silenciosa. E por isso eu diria que uma empresa que não se adaptar aos grandes problemas do futuro, que são ambientais e sociais, dentro da lógica capitalista de concorrência, não conseguirá competir. E se há ineficiências nessa lógica de concorrencial e se há impactos negativos que são inerentes ao sistema, pelo menos vamos obrigar as empresas e as organizações a competir pelas coisas certas, a competir pela nossa atenção, a competir pelas nossas exigências em relação a como se comportam ou que reportam, à sua transparência, onde é que põem o dinheiro, e isso deve importar. Portanto, acho que era só isso. Obrigada, acho que foi uma boa forma de fechar o tema. Antes de fecharmos o painel, queria só saber se alguém quer colocar alguma questão. Boa, já temos ali uma questão. Eu posso. Eu vou lá agora. Acho que conseguimos ouvir. Sim, mas acho que estamos a transmitir, portanto, se depois puderes partilhar com... Sim. Olá, eu tinha uma pergunta sobre para o Pedro e para a Catarina Marques, porque eu acho que podem ter perspectivas diferentes, mais por terem estado envolvidos na fundação da Multiplica e da MOVE, que é como é que vocês passaram da ideia à ação do vosso projeto, como é que passaram à implementação em mercados do sul global que são tão diferentes, com culturas tão diferentes, óticas de trabalho tão diferentes e que pouco mais têm em comum, pelo menos na CPLP, do que a língua. E porquê o sul global e como é que passaram à fase de implementação? Pois. Fez isto agora, portanto tenho isto bem fresquinho. Eu aprendi muito da Catarina, por sinal. Pronto, eu vinha de um contexto profissional em que trabalhava neste tipo de temas, por isso não era como tudo se fosse novo para mim. E, pronto, de uma forma muito pessoal, como acho que é bem sabido nesta sala, há sempre uma dinâmica complicada, Portugal, países CPLP, não é? Uma coisa importante logo desde o início do Multiplica, que nós todos partilhávamos, é, fazendo a expressão muito simples, não queríamos ser mais um par de brancos que chega e tem uma data de ideias de como é que as coisas devem ser feitas. E trazendo, da minha perspectiva, ou pelo menos de uma forma mais pessoal, porque acho que a pergunta é um bocadinho nesse sentido, o que é que me leva à ação, eu senti que tinha um determinado tipo de conhecimento que podia ser aplicável naquela geografia e que tinha, acima de tudo, um determinado acesso a pessoas, porque literalmente foram pessoas, ou seja, quem financiou as campanhas de crowdfunding do Multiplica foram várias pessoas, não foram grandes investidores. E simplesmente o facto de eu ter vivido a minha vida em Portugal e ter acesso a alguns desses contactos permitia-me chegar a um fluxo financeiro que se calhar não parecia muito para os bolsos portugueses, mas que chegando ao bolso deste empreendedor tem um efeito multiplicador gigante. No caso do Multiplica, isto começou, na verdade eu viajei no final de 2022 para São Tomé e Príncipe, fiz um documentário, eu sou completo amador neste tipo de temas, e nesse documentário é que foi exposto várias vezes, eu entrevistava os empreendedores e todos eles falavam do mesmo, talentosos, tenho esta ideia, mas no final não consigo aceder a financiamento, é muito difícil. E foi isso que me motivou depois a criar essas campanhas de financiamento e nunca houve... Quando eu comecei isto, nunca esperava estar neste painel a representar uma iniciativa chamada Multiplica, por isso foi um bocadinho pensando nas capacidades que eu tinha, pensando se isso pode... E falando um bocadinho às vezes ligando ao ponto do Rodrigo inicial, é muito importante uma pessoa perceber se realmente tem um espaço de ação nesse país, se já outras organizações tentaram e não funcionou por alguma razão e se realmente há alguma coisa a acrescentar ou se vai só tentar uma coisa para fins pessoais. Pronto, respondendo a essas questões e assumindo que não, decidi começar o projeto Multiplica. O meu conselho é começar.
Isto é um bocadinho dentro da lógica de startup, que glorificamos um bocadinho a tentativa e erro, mas é mesmo realmente verdade, porque é muito fácil ficar na parte de inação, de pensar o que é que nós temos de garantir para realmente aquilo enquadrar-se para o que nós queremos e como é que vai funcionar. E claro que nunca vai funcionar assim. Há várias coisas que vão correr mal, vamos acertando para isso, para o que nós idealizamos concretizar. Eu não vou acrescentar muito. Eu vou responder o que eu respondo aos empreendedores do MOVE quando me perguntam como fazer. Então, identifica o problema. Diz-me como é que vais resolver este problema. Valida que o problema existe e que a forma como o vais resolver é viável. E começa. E começa com um teste. E depois do teste, que no fundo foi isto que o Pedro também de alguma forma te descreveu, vais perceber os resultados do teste e vais perceber também se tens ou não capacidade para avançar com o projeto. Quando falamos de projetos noutros países, o teste é um desafio enorme, não é? Porque muitas vezes vai requerer que nós vamos para esse país testar, validar. Já fiz isso várias vezes em vários países e é das experiências mais fantásticas que eu tenho para contar. Portanto, até aí eu acho que vale muito a pena. Portanto, se tens essa vontade, quer seja cá, quer seja num destes países, a receita eu acho que é sempre a mesma. Identifica o problema, encontra uma forma de o resolver, valida se isto é ou não viável. E depois, energia para continuar. Energia para continuar. Muita energia. Há aqui mais uma pergunta. Obrigada. Obrigada. Vou só tentar ver as pessoas todas. Boa tarde a todas e a todos. A minha pergunta, na verdade, é um convite e um desafio aqui à plateia. Se calhar uns vai fazer mais sentido do que outros, plateia daquele lado, e se calhar para fazer aqui um cruzamento de pontos, se me permitem. O meu nome não me interessa quem eu sou, mas vou só dar os contextos, porque acho que há aqui muitas possibilidades de pontos e fiquei positivamente surpreendida, porque eu pensava que iam falar muito teoria de mudança e os indicadores, e falaram sim, mas conseguiram puxar mais pontos e acho que era interessante fazer aqui um pós-networking depois desta sala. O meu nome é Joana Feliciano, eu trabalho profissionalmente, tenho ali algumas parecenças com o Pedro, por isso estou muito curiosa se houver a oportunidade de conhecer um bocadinho e os vossos projetos. Eu trabalho profissionalmente na Portugal com a Acnur, da Agência ONU para os Refugiados, mas estou no meio associativo há muitos anos e sou fundadora também de uma organização social que chama Soul Adventures, que é focada no desenvolvimento humano e, curiosamente, nós temos projetos em Portugal, Brasil e São Tomé. E vocês falaram tanto de São Tomé e eu estou com a equipa a fazer um relatório de desenvolvimento humano. Nós fizemos um evento de networking no início deste ano, temos projetos lá em várias roças e que se liga, tem um bocadinho a ver com a missão da MOVE, mas não queremos tirar aqui a missão da MOVE, que está lá há muito mais tempo, mas acho que há aqui muitas pontes bonitas que se podem fazer e exemplos de impacto, até os vossos projetos em paralelo. Nós estamos a fazer um relatório de desenvolvimento humano que toca em muitos temas e estamos a levantar também casos de estudo. E gostava muito de ter os vossos casos de estudo neste relatório como um exemplo de boas práticas, até de lições aprendidas, ou seja, com os erros dos outros também conseguimos evitar que sejam os nossos erros. E fica, depois gostava de poder ter essa oportunidade e já agora, se houver aqui mais alguém que tenha projetos de Portugal, São Tomé, etc, gostava muito de termos aqui uma ponte de ligação, porque é isto do impacto e é uma coisa que em todos os projetos que eu me envolvo, tanto para o público direto ou interno, ou seja, os voluntários, e nós somos uma organização com mais de 30 voluntários e que estão remotamente distribuídos, que há sempre essa dificuldade, nós temos essa fixação com o impacto e definir indicadores e tentar avaliar, e acho que se nós conseguíssemos ter algum espaço para partilhar, não só aqui, é isto, boas práticas, o que é que nós fazemos, o que é que erramos, ou seja, eu na verdade só que estou a lançar um reto de como é que nós continuamos a conversa, na verdade é isso. Obrigada também pela disponibilidade. Obrigada. E agora, como é que continuamos a conversa? Não sei se querem. Eu sei que a Catarina tem um casamento a seguir esta sessão, portanto ela não vai Eu estou super atrasada, mas todo o gosto em continuar esta conversa noutro lugar que não aqui hoje, mas sim, claro. Mas eu vou estar por cá, por exemplo, e acho que o Pedro se calhar também fica aqui mais um bocadinho, Rodrigo. Eu também troco os contactos. Exato. Não estou a monopolizar o vosso tempo, é mesmo porque acho que isto é importante e não vai ser só neste sábado, não é? Claro. Mais perguntas? Há mais uma pergunta ali atrás. Aliás, acho que vai ter que ser a última pergunta. Eu vou tentar ser rápida. Desde já, obrigada, porque acho que aprendemos todos muito hoje.
ligado ao que estavam a falar sobre envolver mais empresas com fins lucrativos, mas também, por exemplo, câmaras municipais, juntas de freguesia, que têm, se calhar, uma perspectiva de impacto social, mas têm, às vezes, também um budget mais curto daquilo que gostariam. Para quem tem ideias e gostaria de propor, por exemplo, tem essa perspectiva económica e financeira que é muito importante, e se há algum conselho ou dica sobre como fazer essas projeções para já vir com a resposta. Portanto, nós já identificamos o problema, acho que até como a Catarina estava a dizer, identificamos o problema, temos a solução, mas há que vender essa solução de uma forma também de isto não vos vai gastar dinheiro, mas vai-vos trazer dinheiro de alguma maneira. E se há alguma plataforma ou alguma agência a quem podemos recorrer um bocadinho também para ter esse apoio ou para aprender um bocadinho mais sobre como é que podemos fazer isso. Tenho algumas ideias muito rápidas, porque pronto, trabalhando com a lógica do empreendedor, que não tem dinheiro para fazer este tipo de exercícios, uma primeira sugestão é uma plataforma chamada Impact Lab, que na verdade eu criei quando estava dentro das Nações Unidas, e a lógica era um bocadinho de muitos desses empreendedores que nós trabalhávamos não tinham uma forma intuitiva, online, de pôr a metodologia que eu estava a dizer em prática. Esta plataforma faz exatamente isso e é de forma totalmente gratuita, ou seja, ajuda a organização a criar uma teoria, um plano de impacto, indicadores, recolha de dados, tem lá imensas sugestões de outras organizações, tem lá as sugestões do IMP que o Rodrigo tinha referido inicialmente. Isso é um ponto 1. Ponto 2, há uma metodologia chamada Lean Data, da Acumen, que é, mais uma vez, como é que uma organização pode recolher dados de forma totalmente gratuita. Ou seja, como é que eu posso ir buscar dados sem implicar um grande investimento. Há mais, mas essas são as duas grandes recomendações que eu queria deixar aqui. E na parte de ter buy-in, eventualmente, da gestão para este tipo de temas, eu traria casos de estudo, na lógica de câmaras, se calhar de outras câmaras que apoiaram este tipo de projetos, que retorno é que tiveram. Eu acho que a Code for All pode falar do fundão, certo? Pronto, há aqui um ótimo exemplo. Eu não saberia. Pronto, ou seja, trazer casos de estudo para que a quem estamos a tentar vender esta mensagem veja que há um exemplo que isto se verificou, porque senão as pessoas facilmente são mais céticas, não é, deste tipo de temas, por isso trazendo um resultado que se comprovou, a lógica de uma Câmara Municipal, neste caso, que funciona no caso do Fundão, é muito mais fácil, até pronto, depois é fácil puxar a mensagem eleitoral, que daí sai e por aí fora. Obrigada. Sim, por exemplo, o caso do Fundão é um ótimo exemplo de como isso correu bem. Nós estivemos a fazer bootcamps na zona do Fundão, que era uma área que tinha até bastantes oportunidades na área da IT, porque muitas empresas estavam a mudar para lá, mas depois não tinha talento tecnológico para suprir essas necessidades, mas eu até venho falar aqui, se calhar, de outro projeto que nós fizemos em parceria com a Ilha Terceira, portanto com a região da Terceira, e que foi muito interessante, que foi no âmbito do Terceira Tech City, em que basicamente eles captaram empresas para ir para a ilha, depois da saída dos americanos da base, e que surgiu uma parceria também da Code for All, para então ir formar pessoas na Ilha Terceira e efetivamente dar talento tecnológico para estas empresas que tinham colocado as suas sedes lá. E também foi um projeto que correu super bem, com cerca de 17 empresas a mudar-se para a Ilha Terceira e com muitos alunos que saíram dos nossos cursos e que ficaram empregos também na região. Ok, o meu é um exemplo também rápido e que tenta acrescentar um ponto que é o interesse é importante ser dos dois lados. No caso do MOV nos Açores, um terreno que nós saímos no semestre passado, nós tivemos a nossa operação alavancada em 2 das câmaras da Ilha de São Miguel. E o que nós fizemos foi, nós tivemos que reorganizar a forma como trabalhávamos em São Tomé e criamos programas com um preço específico, adaptamos a nossa linguagem à linguagem da Câmara, e no fundo compravam-nos o nosso programa, e o nosso programa era
uma oferta da Câmara à comunidade. A par com isto, as câmaras desenvolveram as suas próprias incubadoras e os seus processos para apoio ao empreendedorismo e, portanto, ao fim de um tempo, nós deixamos de ser necessárias e a Câmara tinha o seu próprio mecanismo ativo e, portanto, esta eu acho que foi uma parceria muito bem sucedida, na medida em que garantiu a sustentabilidade da autarquia também no médio e no longo prazo e, por outro lado, garantiu que nós chegamos a mais uma comunidade onde entendíamos que a nossa operação podia fazer sentido. Isto só aconteceu porque houve muita vontade do MOVE em procurar alternativas de financiamento nesta ilha, mas também porque os atores locais, e neste caso na Ilha de São Miguel, estavam muito bem organizados. Nós fomos primeiro ao Governo Regional e o Governo Regional levou-nos às autarquias, as autarquias tinham um instrumento, portanto, isto funcionou. Acredito que possa existir lugares onde não seja tão simples. Eu queria só aproveitar para esclarecer, porque se calhar não sei se passei muito bem a mensagem, mas no caso do projeto que nós fizemos na Terceira, a Câmara também suportava o custo dos nossos bootcamps, ou seja, assim um bocadinho nessa ótica, e depois o impacto que gerava era também muito positivo para eles, porque houve pessoas a mudar-se de volta, que voltaram para casa, portanto eram dos Açores, estavam noutras partes do país, e voltaram para a Ilha Terceira e, portanto, eles também tiveram os benefícios depois associados a ter mais economia e, portanto, a funcionar a economia local na região da Ilha Terceira. Só para esclarecer. Muito rápido. Como investidor, não podemos dar dinheiro a todos, mas podemos tentar dar perspectiva, por isso eu convido todos, os que tiverem algum projeto, não tenham certeza que tipo de financiamento procurar, como comunicar a vossa proposta de valor, como medir o vosso impacto. O meu mail é rodrigo@mais-impacto.com, por isso mandem-me um mail e falamos, e pronto, e ajudos. Está aqui a forma de fazer networking a seguir. Pronto, e com esta nota, eu agradeço imenso terem estado cá, agradeço imenso as perguntas. Temos mesmo que terminar a sessão. Não sei se algum destas pessoas vai cá ficar agora no final. Se ficar, convido-vos a virem falar connosco se tiverem outras perguntas. Caso contrário, sigam as empresas, procurem-nos no LinkedIn, já sabem os nomes, portanto tenho a certeza que a conversa pode continuar. E muito obrigada a todos.